Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Que bênção as nossas irmãs cantando e louvando o nome do Senhor. Que bacana, que lindo. Muita alegria de ver como o Senhor tem operado de forma grandiosa em nosso meio. Amém. Eu quero te convidar, você que trouxe a tua Bíblia, abre ela comigo no Evangelho de Lucas. Nós vamos partilhar da palavra do Senhor nesse dia tão especial, Dia dos Pais, dia de Santa Ceia. Amém? Evangelho de Lucas, nós vamos ler do capítulo 14. Aleluias, glória a Deus. Lucas capítulo 14, nós vamos ler do verso 15 até o verso 24. Amém? Como nós sempre dizemos, irmãos, se você gosta de ficar de pé, se coloque de pé. Se você gosta de ficar sentado, continue assentado. Mas que os seus ouvidos e o seu coração estejam dispostos a ouvir a palavra do Senhor. Amém? Diz assim o texto que aprove a Deus nós lemos nessa manhã. Todos achamos? Amém? Diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou a muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e eu preciso experimentá-las, ou estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa se irou e ordenou ao servo: vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Feche sua Bíblia, feche também os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, nós nesta manhã celebramos o Teu santo nome, Pai, e entronizamos o Senhor neste lugar. Declaramos, Pai querido, que Tu és o único motivo do nosso ajuntamento, Pai, que se o Senhor não se fizer presente, se o Senhor não se manifestar, em vão, Pai querido, a nossa vinda deste lugar. Por isso, Senhor amado, nós clamamos pela Tua palavra, nós clamamos pelo Teu manifestar, nós clamamos pelo Teu toque especial. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, ministre no profundo do nosso coração aquilo que já está no Seu. Deus querido, que esta manhã seja um momento, Pai, do Senhor cumprir em nossas vidas aquilo que o Senhor já determinou para esse dia. Nós oramos, Pai, te entregando, Pai querido, o melhor dos nossos ouvidos, o melhor da nossa atenção, o melhor dos nossos olhos, o melhor do nosso coração. Sê conosco, Pai querido e amado, e fala conosco por amor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém, meus irmãos? Você pode tomar o seu assento. Hoje, dia de Santa Ceia, até as nossas crianças estão aqui à frente. Muito bom estarem aqui, que nós vamos transicionando para nós ouvirmos o mesmo tipo de palavra, a mesma forma de orientação, porque todos nós somos iguais diante de Deus, uns maiores, uns menores, uns mais amadurecidos, outros menos amadurecidos, nós somos iguais diante de Deus, amém? Então me empreste, irmãos, por alguns minutos a sua atenção, para que nós possamos partilhar da palavra. Irmãos, eu tenho crido e visto pelos acontecimentos à nossa volta, e eu acredito que os irmãos também, que nós estamos num tempo muito acelerado, um tempo de fim, amém? Faz sentido isso para os irmãos? As coisas estão se multiplicando, estão tomando proporções muito grandes e muito rápidas, e cada dia que passa nós estamos mais perto da vinda do nosso Senhor Jesus. Os irmãos creem nisso? Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, até anotei, olha, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora
mais perto de quando nós começamos a crer. Quando a gente vai olhar no dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre os discípulos reunidos, e as pessoas vão dizer que os discípulos estavam bêbados, Pedro diz, não, eles não estão bêbados, mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do teu Espírito sobre a sua carne, então, sobre toda a carne. Então, desde aquele tempo de Atos dos Apóstolos, nós já estamos vivendo os últimos dias. E aí, se a gente for ler um pouquinho mais para frente na palavra, a gente vai encontrar o apóstolo João dizendo, olha, já é a última hora, já é os últimos minutos. E como nós já dissemos aqui algumas vezes, irmãos, se lá atrás, há 2000 anos atrás, já era a última hora e os últimos minutos, imagina agora, talvez os últimos segundos, talvez os últimos milésimos de segundo. Então, ficam muito válidas as palavras do apóstolo Paulo, a nossa salvação agora está muito mais perto do que quando nós continuamos aqui. E aí, irmãos, quando nós estamos chegando perto de um momento tão importante, tão derradeiro, não só na história da humanidade, mas na história de cada um de nós precisamos estar ainda mais atentos. Faz sentido para os irmãos? A gente precisa estar ainda mais observadores no contexto da nossa volta, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para que, quando o Senhor chegar para nos resgatar, nós sejamos achados fiéis. Para ouvir do nosso Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então, é muito importante nós trazermos para o nosso coração palavras que nos chamem a atenção para esse contexto, para esse momento e para essa vigilância que é tão necessária. O texto, irmãos, que nós lemos, que nos traz essas palavras que nós conhecemos como a parábola do grande banquete ou a parábola da grande ceia, ele está envolto num contexto do capítulo 14. Jesus havia sido convidado para ir a uma refeição na casa de um dos principais da sinagoga, ou um dos principais dos fariseus, ou o fariseu mais importante, dos mais importantes, a depender da tradução da Bíblia. Mas fato é que quando ele chega naquele lugar, Jesus, que já estava sendo observado em tantos outros ambientes, irmãos, aquele lugar não seria diferente. Todo lugar onde Jesus ia, as pessoas ficavam olhando para Jesus. E nós usamos muito essa expressão, irmãos, olhe para o Jesus, olhe para Deus, não olhe para o homem. Não é comum nós falarmos isso? Pois bem, só que quando nós utilizamos essa expressão, nós estamos querendo dizer, olhe para Deus, olhe para Jesus, fique com seus olhos fixos em Jesus, no sentido de aprenda algo dele, se torne mais semelhante a ele, se aproxime mais dele. Não é esse o nosso objetivo? Porém, aquele contexto em que Jesus também era o centro das atenções, ele não era tão centro das atenções da mesma forma como ele o é para nós, porque aquela ocasião, nesse dia específico, assim como outros ambientes, Jesus estava sendo observado porque as pessoas queriam achar um motivo para o pegarem, queriam achar uma maneira para poder encontrar contradição nele. Então, todos os passos de Jesus, eles precisavam ser friamente calculados, como diria o Chapolin Colorado, porque ele não podia dar falso em falso, porque as pessoas estavam olhando e falaram assim, pisou na bola, aqui ó. Eles estavam procurando razão para o matar, vai dizer a palavra em outro lugar. Então Jesus, quando se assenta para participar daquele banquete, começa a observar a sua volta, ele vê que havia ali um homem hidrópico, um homem com retenção de líquido. E aí a palavra diz que ele, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele já lança a pergunta, é lícito curar alguém no dia de sábado? E aquele era um dia de sábado. As pessoas nem responderam. E quando elas não responderam, ele falou assim, eu já vou adiantar para vocês. Esteja curado, cara. Ele foi curado e foi embora. Ele falou assim, digo para vocês, se vocês tiverem um boi e o boi cair no buraco, vocês não vão tirar o boi? E Jesus, então, irmãos, mesmo sem receber nenhuma resposta contrária para a pergunta que ele fez, ele começa a sua série de ensinamentos. Se um boi cair no buraco, a gente tira. Então, se alguém está doente, a gente cura. E ele também observa que as pessoas que estavam chegando para o banquete, algumas já ouvindo ele falar, outras ainda chegando, começavam a procurar os melhores lugares para se sentar. Porque quanto mais perto do dono da casa, mais importante nós somos. E Jesus dá outra resposta incisiva, falou, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês chegarem no banquete para comer, não queiram estar assentados nos melhores lugares. Não procurem local de evidência. Mas senta lá atrás, na humildade. Porque se o dono da casa deduzir que você é uma pessoa importante, ele vai te honrar, vai te convidar para você sentar num lugar de honra. Mas, se você, por conta própria, se sentar num lugar de honra achando que você é bonzão, pode ser que ele tire você daquele lugar para dar lugar a alguém que é mais importante que você.
E é nesse cenário que Jesus vai dizer assim: portanto, aquele que a si mesmo se humilha, ele é exaltado. Amém? E nós precisamos observar, irmãos, até as contrações que há na palavra, porque a palavra não diz que os humilhados serão exaltados. No sentido de, eu vou deixar todo mundo me humilhar, pode pisar na minha cabeça, porque no final das contas, os humilhados serão exaltados. Não, irmãos, a palavra diz que aquele que a si mesmo é um ato voluntário. E Jesus disse: você chegou numa festa, se humilhe, fique num local de menos honra, porque se você se humilhar e o dono da festa achar que você é digno, ele vai te dar um lugar de honra. E aí ele vira para o dono da casa, irmãos. Irmãos, porque uma coisa é a gente falar de forma genérica, concorda? Gente, está aqui, aí de repente ele vira para o dono da casa: você, quando fizer uma festa como essa, não convide pessoas importantes, ricos, seus parentes, como esses que estão chegando aqui brigando pelos melhores lugares. Pelo contrário, convide pobres, cegos, mancos, aleijados, pessoas que não têm com quem te recompensar. Porque se eles não tiverem com o que te recompensar, você será mais do que feliz, porque você vai ter a sua recompensa na ressurreição dos justos. E aí, irmãos, eu imagino as pessoas olhando para Jesus, umas com ar de desprezo, outras com ar de desdém, outras com ar de esperança, porque ninguém tinha ouvido tais palavras. Uau, gente, eu sempre ouvi que eu, sendo pobre, cego, manco, aleijado, eu tinha que ficar escanteado. Agora vem alguém falando que eu posso ser um convidado de honra. Aí, irmãos, uma daquelas pessoas vira para Jesus e falou assim: deve ser feliz mesmo aquele que foi convidado para poder participar de um banquete nos céus. Aí, irmãos, eu gosto de imaginar a palavra assim. Parece que o tempo para. Jesus abre uma janela e se volta para aquela pessoa. Sabe quando o tempo para assim? Assim, cara, deixa eu te dizer algo. O reino dos céus, ou havia um grande homem, um grande banquete, ou um grande rei, ele vai assemelhar isso ao reino dos céus. Ele disse: olha, o reino dos céus é como um homem que preparou um grande banquete e convidou a muitas pessoas. E quando ele convidou aquele monte de pessoas e as pessoas aceitaram o convite, ele falou: beleza, vou preparar o banquete. Só que quando o banquete está pronto, irmãos, ele faz um novo convite, faz um novo chamado. Fala: gente, agora o banquete está pronto. Mas aquelas pessoas que haviam sido convidadas rejeitaram o convite. E quando eles rejeitaram o convite, cada um dando a sua explicação, cada um dando a sua justificativa, e se nós olharmos para o texto, irmãos, são justificativas válidas, amém? Um comprou um terreno, tinha que ver como é que é o terreno. Outro se casou, queria participar da lua de mel com sua esposa, eu acho que é válido isso também. Outro comprou um junto de bois, queria ver se os bois eram bons. Eram justificativas válidas, plausíveis. Mas eles não quiseram comparecer à festa. E por conta disso, o dono da festa, ou aquele grande rei, ficou irado. Assim: vocês que estão aqui dentro, que estavam preparados para servir os convidados, vocês que estavam preparados para poder fazer a segurança da festa, vocês que já são meus servos, vão pelas ruas e comecem a trazer para dentro os cegos, os pobres, os aleijados. E talvez naquele momento falou assim: pessoas como você também são bem-vindas à festa. E aí ele continua na sua história e diz: olha, os servos foram, trouxeram para dentro, mas disseram para o Senhor: olha, nós buscamos todos aqueles que estavam ao nosso alcance, mas ainda há muito lugar na festa. Então o Senhor da festa disse: olha, então vão ainda mais longe, saiam pelos becos, vielas da cidade e chamem a todos quantos vocês encontrarem. A Bíblia traz, a tradução que nós temos traz uma ideia de obrigar a pessoa a entrar, mas creio que não seja esse o sentido no mesmo contexto de obrigação que nós temos, porque não pode haver sabor ou prazer numa festa na qual você é obrigado a participar. Faz sentido para os irmãos? Cara, você está obrigado a participar da festa. Eu nem gosto. Não, você está obrigado. Então não é nesse mesmo sentido de obrigação que nós temos. Mas fato é que agora Jesus, ele nos mostra através dessa parábola que pessoas que não eram os convidados iniciais da festa, agora são convidados iniciais. E porque são convidados iniciais, a festa agora está cheia. O Senhor, irmãos, Ele sempre utiliza de situações cotidianas, situações do dia a dia para nos ensinar verdades eternas. Jesus não estava preocupado, irmãos, com os convidados da casa daquele fariseu. Jesus não estava não estava se importando se na próxima oportunidade, se no próximo banquete, de fato, Ele iria convidar os mais pobres ao invés de convidar os mais ricos. Ele estava aproveitando a oportunidade para remir o tempo e trazer uma mensagem pontual para aqueles dias e para os nossos dias.
Vou fazer uma pergunta aqui. Quem que gosta de dar festa? Gosta de dar festa? Gosta de fazer festa? Tá, então vamos dar uma pergunta. Quem que não gosta de fazer festa? Irmãos, eu não estou nem falando de gastos, não. Não estou falando de valores, não. Eu estou falando da situação de você ter que fazer sala para os convidados. Você não sabe se senta na mesa de um, você não sabe se senta na mesa de outro, você não sabe se dá atenção para um, se dá atenção para outro. Você reparou que todo mundo come na sua festa, menos você mesmo? Acontece ou não acontece? Tanto que alguns salões de festa, eles, ao final da festa, eles vão e dão um kit para o aniversariante. Falam assim, olha, eu sei que você não teve tempo de usufruir da sua festa, leva para sua casa. Então, irmãos, dar festa é uma coisa muito difícil. E aí, se nós tirarmos a questão do contexto de dar a festa pelo fato de ser anfitrião, que não é fácil, no nosso contexto atual, na nossa economia atual, também não é fácil, por causa de tempo, os irmãos concordam? Às vezes falta muito tempo para a gente. E aí, imagina você, com essa falta de tempo que nos é peculiar, você resolve fazer uma grande festa, porque afinal de contas, alguém muito importante vai se casar, ou alguém muito importante vai ter o seu aniversário. E aí uma festa de fato importante que vale a pena você gastar um dinheiro. E aí você preocupado em como será a sua festa, você manda um convite prévio para as pessoas. Olha, eu estou te convidando, mas faz o favor, me confirma até dia 20, acontece isso? Me confirma, por favor, porque a festa que eu vou preparar está intimamente relacionada à quantidade de pessoas que vai vir. E aí você manda convite e as pessoas falam assim, conte comigo. Eu também vou, clica lá no link. Manda o nome, eu e mais 3, não é assim que funciona? E aí aquela pessoa vai fazendo a sua lista, imagina você vai fazendo a sua listinha bonitinha, aí fala assim, olha, nós temos uma lista de 1000 pessoas, irmãos, deve ser uma festa razoável para 1000 pessoas, né? 1000 pessoas, aí fala assim, tudo bem, agora eu vou preparar uma festa para quantas pessoas? 1000 pessoas, salgadinho para 1000 pessoas, refrigerante para 1000 pessoas, churrasco para 1000 pessoas, tudo para 1000 pessoas. E aí, irmãos, quando chega o momento da festa, gente, está tudo pronto, salgadinho para 1000 pessoas, cadeira para 1000 pessoas, refrigerante para 1000 pessoas, tudo para 1000 pessoas. O que falta agora? As 1000 pessoas, faz sentido? E aí, meu senhor, você manda avisar as pessoas, olha, está tudo pronto para a festa, nós temos 1000 lugares, nós temos um ambiente que está para receber essas pessoas que confirmaram o convite, só que enquanto o dono da festa está esperando os convidados, ele começa a ver o seu servo chegando sem ninguém, e fala assim, olha, um falou que não ia poder vir não, porque ele casou. Ah, tá bom, sobra 999. Então, 50 disseram que não vou poder vir, porque compraram uma junta de bois. Então, 130 falaram que também não vai poder vir, porque, afinal de contas, eles compraram o terreno. 342 disseram que não vou poder vir, porque é dia do jogo do Flamengo, e é um jogo muito importante. 425 disseram que não vou poder vir, porque está chovendo, e dia de chuva não é dia do crente sair de casa. E aí ele foi vendo que cada um tinha sua desculpa, que parecia uma desculpa legítima, para não estar presente. Só que quando aquelas pessoas rejeitaram o convite, o dono da festa não se deu por satisfeito, falou assim, nós vamos ter que comer 1000 salgadinhos sozinhos. Não. Esses convidados não eram dignos do convite. Leva agora o convite para outras pessoas. E ele começa a convidar aqueles que estão ali à sua volta, perto, talvez na esquina, talvez na rua de trás, e convida. Só que aquelas pessoas não foram suficientes para poder encher aquele banquete. Então, o Senhor ainda não foi suficiente. Ele falou assim, então saia por aí, convide todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e eles vão encher a minha festa. E eles saíram para convidar, irmãos. E eles estão convidando até agora. Estão convidando até hoje. Era comum, irmãos, haver convites daquela forma. Pensa aqui comigo, Jesus estava contando aquela história, aquela parábola, e ele não estava contando a um conjunto de argentinos, ou a um conjunto de brasileiros, ou talvez a um conjunto de alemães. Todos os seus ouvintes eram o quê? Era o quê, irmãos? Opção número 1, americanos. Opção número 2, árabes. Opção número 3, paquistaneses. Opção número 4, todos eles eram judeus. Quem eram eles, irmãos? Judeus. Todo mundo ali era judeu, irmãos. Então eles entendiam o contexto que Jesus estava dizendo quando falava de convidar para uma festa e depois voltar e convidar de novo.
E mais do que isso, Jesus não dava ponto sem nó. Já viram essa expressão? Fazer aquela costura que pode soltar depois? Não, ele arrematava. Porque quando ele disse que alguém tinha sido convidado e rejeitou o convite, não era, irmãos, ao ermo. Falei assim, olha, teve um povo que foi convidado. Teve um povo para o qual eu me virei e falei assim, se vocês forem meu povo, guardarem o meu mandamento, guardarem aquilo que eu estou falando para vocês fazerem, tudo aquilo que eu estou ordenando, vocês serão meu povo, propriedade minha, particular, reino sacerdotal. E o povo disse assim, olha, eu não quero te ouvir não, para que eu não morra, mas vai lá Moisés, fala com ele. O que a gente fala? Falei assim, pode falar que a gente vai cumprir. E aquele povo, através de Moisés, lá em Êxodo 19, falou assim, nós queremos fazer parte dessa festa. Nós aceitamos o convite para ser o seu povo, nós aceitamos o convite para participar desse banquete. E o povo, irmãos, abraçou a causa de que um dia o banquete estaria pronto, um dia o filho do rei, o próprio Messias, chegaria na festa para concretizar o casamento. E agora o noivo já às portas, no ambiente, preparado para se casar, para a festa do casamento acontecer, ele manda chamar os convidados, mas os convidados que tinham confirmado presença, irmãos, eu quero que você se indigne com isso. Imagina você pagando um buffet, quanto vale um buffet por pessoa? Sei lá, 70, 100 reais. Eu quero que você fique bolado com isso. Você preparou uma festa e as pessoas falaram que não foram. Imagina você olhar para aquele monte de comida, aquele monte de gente esperando, e cadê os convidados? Eles não vêm. Você vai ficar feliz, irmãos? Não, principalmente porque você sabe o custo que teve para preparar aquela festa, e não foi com preço de prata ou ouro, mas preço de um precioso sangue derramado. E aí você vê gente que foi convidada, não quero não, você não é digno do convite, então não vem. Mas aqueles que rejeitaram, que não foram dignos de entrar, deu espaço para um outro povo que o aceitou. E a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Irmão, você pode olhar no espelho e fazer assim, eu tenho um superpoder. Qual é? Eu sou filho de Deus. Mete as caras comigo não, rapaz. Você sabe quem está falando? Sabe quem é meu pai? Pode encher a boca para falar isso, irmãos. Quando Jesus fala para aquele povo, falou assim, olha, vocês receberam um convite, mas rejeitaram. Lembra a palavra? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus rejeitaram. Quando a mulher lá, Sirofenícia, falou assim, mestre, vem curar minha filha. Ele falou assim, não posso, porque eu não posso tirar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Havia uma prioridade. Mas a gente come também dos farelinhos. Então come do farelinho, tem a sua filha curada, fé grande. Vira para os seus discípulos, vocês estão indo? Tá, mas não vai à casa de qualquer um, vai primeiro à casa das ovelhas perdidas de Israel, porque a parte daquele que convidou está sendo cumprida. Eu tenho um público que confirmou que estaria presente, eu vou primeiro neles. Mas quando eles rejeitaram, eles disseram que não viriam à festa, apresentaram suas desculpas, eu falei, tudo bem, então agora eu vou chamar outras pessoas. Por isso, irmãos, já nos tempos de Jesus, ele era constantemente visto como publicanos, pecadores, fariseus, pobres. Se fosse nos nossos dias, maconheiro, traficante, bandido, estuprador, assassino. Talvez se encontrasse com Jesus em muitas bocas de fumo, irmãos. Faz sentido? O que ele está fazendo ali? Lá, maconheiro, sem vergonha. Não, irmãos. Ele está resgatando pessoas que são humilhadas e rejeitadas por muitos de nós. Ele está lá. E aí, irmãos, aquele convite passa para aqueles primeiros rejeitados da sua época, os publicanos, fariseus, os coxos, cegos, pessoas à margem da sociedade, mas a festa ainda ficou vazia. E porque a festa ainda ficou vazia, os seus servos saíram convidando ainda mais pessoas. E convidaram as pessoas de Jerusalém, convidaram pessoas de Judeia, de Samaria, e agora estão convidando pessoas dos confins da terra. E não é que um dia o convite chegou para nós em Muriaé, no segundo estado, e nós aceitamos. Amém? O que a gente faz, irmãos, quando a gente aceita um convite de uma festa? Tem que ir na... Faz sentido para os irmãos? Pois é. A gente é convidado para a festa, convidado para ir nesse ambiente de celebração. Essa festa, irmãos, não era uma festa de quermesse, não era uma festa de solstício, não era uma festa de São João. Era um banquete de casamento. Eram as bodas do filho daquele grande rei. Aí,
Se é uma boda, se é uma festa de casamento, tem que ter o filho do rei, que é o noivo, mas tem que ter uma noiva. Quem é noiva de Cristo aqui, irmãos? Aleluia. Quem que já foi em algum casamento na vida? Joia. Quem já viu uma noiva casando de calça jeans, de camiseta rasgada e de tererê no cabelo? Com touca de cetim? Alguém já viu alguma noiva assim? Como é que a noiva está no dia do casamento dela, irmãos? Assim? A pessoa pode ser a pessoa mais desprovida de beleza, mas ainda assim vai estar linda naquele dia, porque ela vai dar tudo de si, ela vai pagar o melhor maquiador, ela vai alugar o melhor vestido, ela vai fazer o melhor eu ia falar bobiliz, nem sei se fala mais bobiliz, vai fazer o melhor negócio no cabelo, e vai ficar ali, vai fazer unha, vai ficar chique demais, porque é um dia muito especial, um dia de casamento. A questão, irmãos, é que a palavra diz para nós assim, olha, bem-aventurados aqueles que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Se você, irmão, foi chamado, foi convidado para estar presente nesse ambiente, sinta-se privilegiado, porque você pode estar no presente no casamento do Senhor. Nós colocamos algumas coisas que nós precisamos entender, que se você está aqui hoje, você já chegou, mas ainda existem pessoas que ainda vão chegar. Imagina que você já aceitou o convite para estar na festa do Cordeiro, participar como noiva do Cordeiro, e aí você se arruma como noiva e está esperando, não a chegada do noivo, porque o noivo não se atrasa, mas a esperar a chegada de outras pessoas que também vão se unir à noiva de Cristo. No meu casamento, né, sempre tem uma pessoa que atrasa no casamento, tem ou não tem, irmãos? Sempre tem, não sei o que acontece, no meu casamento fui eu atrasei. Aí a Priscila ficou pronta, fica dando volta com o carro no quarteirão, sei lá, que é posto de gasolina, e eu cheguei lá depois. Mas deu certo, irmão, graças a Deus, deu para encontrar. Ainda bem que ela não desistiu enquanto ela esperava. Imagina se a noiva impaciente começa a tirar o sapato, desfazer a maquiagem porque o noivo está demorando, porque o casamento ainda não aconteceu. Então, irmãos, você que já aceitou a Cristo há 10, 15, 20 anos, que se prontificou, que se ataviou, que se maquiou, falou assim, cara, eu quero o meu noivo, e está demorando o casamento, você começa a desfazer o cabelo, tira esse brinco que está doendo a minha orelha. Não, irmãos, não é hora de desfazer a prontidão para o casamento. Nós precisamos estar prontos, porque à meia-noite pode ser que alguém grite, eis o noivo! E não, você não tem espelho, não tem tempo de renovar a maquiagem, nem tem alguém para poder fechar o seu vestido atrás. As irmãs sabem o que eu estou falando, né? Fecha meu vestido para mim. Pode ser que não tenha ninguém, e você não pode ser pego de surpresa naquele dia. Está escrito ali em cima, está escrito que ele, ó, quem veste bem, veste melhor. Pastor Vitor, não entendi nada. Você vai entender por que quem veste bem, veste melhor. Você foi chamado, irmãos, para a boda do Cordeiro, para se vestir bem, para estar bem vestido, para estar bem apresentado. E aí, irmãos, nós que estamos aguardando, precisamos tomar cuidado para que as nossas vestes, ao longo dos anos, ao longo das semanas, ao longo das tribulações, ao longo das discordâncias que nós temos dentro da igreja. Tem ou não tem, irmãos? Discordância dentro da igreja. Um acha que a parede tem que ser branca, outro acha que tem que ser cinza, outro gosta da ceia do lado de cá, outro do lado de lá, outro gosta de receber a ceia na mão direita, outro na mão esquerda, um gosta de abraço, outro não gosta de abraço, um gosta de paz, sorriso e pezinho para trás, outro não gosta nem de cumprimento. É assim, não é, irmãos? Tinha uma pessoa que gostava de ouvir que falava assim, que a igreja era igual curva de rio, tudo que é mais de problemático vai agarrando ali, ó. Vai chegando, irmãos, e a gente vai sendo tratado. E agora nós estamos nesse lugar, com um monte de pessoas que são diferentes de nós, tendo que aguardar um não sei quanto tempo, até não sei que hora. É assim ou não é? Ou alguém sabe que hora que alguém vai gritar ex-noivo? Então nós estamos aguardando. Mas nós precisamos ter no coração, irmãos, que a paciência de Deus significa salvação. O Senhor foi preparar um lugar, e quando os lugares estiverem prontos, Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Os irmãos creem nisso? Eu coloquei para nós aqui, olha, a função da noiva é ficar pronta, as 10 virgens com azeite. Aí eu coloquei para nós pensarmos, a hora do parabéns marca o momento final.
Você pode ir em qualquer festa, irmãos, por mais alegre que ela esteja, se alguém grita assim, vamos cantar o parabéns? Acabou a festa, não acabou? É meio que uma deixa, tipo assim, acabou, gente, valeu, obrigado. Sim ou não, irmãos? Cantou parabéns, assim, é a hora. Você não sabe que hora que vai ser batido o palmo e nem cantar parabéns nessa festa. Só o dono da festa sabe o momento. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. Eu falei assim, vamos cantar o parabéns? Não chegou gente, paciência, foi convidado, ficou moscando lá fora, por que isso? Faz sentido? E ele vai partir para a festa. Então, irmãos, a nossa missão é ficar pronto. Aí eu coloquei para nós pensarmos, reta final. O que é ficar pronto? O que é, irmãos, ficar pronto para essa festa, para esse banquete, para o casamento? Você que é noiva de Cristo, você que faz parte desse corpo místico chamado igreja, o que é estar pronto para esse banquete? Se nós olharmos a palavra, vai dizer assim, olha só, regozijemo-nos e nos alegremos e demos-lhes glória, porque são bem-vindas ou são vindas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente. É uma roupa bonita, irmão? Concorda, irmãos? Linho fino, puro, resplandecente. Esse linho são os atos de justiça dos santos. E escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Se uma roupa adequada são atos de justiça dos justos, daqueles que servem, daqueles que buscam, nós podemos olhar, irmãos, trazendo um contraponto, dizer que uma roupa inadequada são atos que não correspondem aos atos de justiça. Se os meus atos de justiça tornam a minha roupa de linho fino, branco, puro, lindíssimo, apropriado, ataviado, quando eu não pratico a justiça que vem do Senhor, quando eu não cumpro as palavras que vêm do Senhor, quando eu não vivo os preceitos que são do Senhor, eu vou levar para o contraponto. As minhas vestes não estão apropriadas. Elas vão se tornando inadequadas para aquele ambiente. Elas vão se tornando inadequadas para aquele momento que eu estou esperando. Então, irmãos, às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, não, eu estou tentando viver uma vida de cristão, legal, aqui estou alinhado. Mas talvez existem atos de justiça que ainda precisam ser praticados. Conhece crente de 50 anos que não conversa com pai e com mãe? Tem perdão retido, nem sei há quanto tempo. Não conversa com o irmão. Com raiz de amargura, que nem é mais a raiz, já virou uma árvore, virou uma floresta. Porque não libera, não avança, não supera. Tipo Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Nem sei se é assim que é Gabriela, mas vocês não vão entenderem. Crente que até hoje, irmãos, está pregado na cruz com velcro, já viram essa expressão? Sou de Deus, mas não me espizinha não, porque eu desço na cruz na hora. Tem ou não tem, irmãos? Irmãos, bota um cravo desse tamanho aí, ó. Bota uns enforca-gato para te prender na cruz. Não estou conseguindo, então bota aquele cinto que prende doido em cama de hospital, sabe? Porque mesmo se você quiser, você não consegue descer da cruz. Tem uma expressão antiga, irmãos, que fala sobre engolir sapo. Já ouviram essa expressão? Tem que engolir sapo. Crente tem que engolir sapo, irmãos? Sim ou não? Às vezes tem. Mas só que às vezes é muito difícil, não é? Sim ou não? O que eu faço, pastor Vitor, quando o sapo for difícil de engolir? Depende. Por quem você está engolindo o sapo? Porque, irmão, se você engolir sapo de forma desnecessária, você só vai machucar sua garganta, sem nenhum tipo de benefício. Um dia Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos falou assim, cara, fala alguma coisa. Você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Aí Jesus engole aquele sapo e fala assim, cara, nenhum de poder seria dado se meu pai não te desse, cara. Você não sabe nem o que você está falando. Se eu quisesse, eu estalava o dedo, viria aqui milhares de anjos e me libertaria, cara. Aí Jesus engole um sapo, porque ele sabia o propósito que ele estava para cumprir. Ele tolera aquela afronta, ele tolera um bando de soldados, Zé Goiaba, com um pedaço de pau, com um finquinho na mão, furando ele. Aí, salva-te de si mesmo. Aí eu falo assim, pai, perdoa eles, não sabem nem o que eles fazem. Então tem sapo, irmãos, que vale a pena engolir. E se tiver difícil para você, fileta o sapo. Faz sapo à milanesa, sapo amassado, mas como sapo? Se valer a pena pelo propósito. Amém? Se valer a pena pelo propósito,
sofre dano, como diz o apóstolo Paulo, sofre perda pelo propósito. Mas não corra o risco, irmãos, de macular a sua veste. Não corra o risco, irmãos, de perder o seu atavio para aquele grande dia. Não corra esse risco. Quando nós colocamos ali atrás, quem veste bem, veste melhor. É por conta de um texto do Evangelho de Mateus. Eu queria te convidar a abrir comigo. Abre comigo, Mateus capítulo 22, verso 11. Nós encerramos aqui. Amém? Mateus, capítulo 22, versos 11 a 13. Para nós entendermos aqui, Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1, Jesus está contando a mesma parábola, fazendo a mesma referência, desse mesmo texto que nós lemos. Vai dizer que um rei tinha convidado as pessoas para o casamento de seu filho, para o banquete de seu filho. Ele vai dizer exatamente as mesmas coisas. Ele vai dizer que as pessoas rejeitaram, e depois que as pessoas rejeitaram, ele mandou convidar outras pessoas. E ele vai dizer que essas outras pessoas chegaram e elas foram pelas ruas, convidando gente boa, gente má, todos se encontraram. E aí, de repente, agora a festa está cheia e vem o dono da festa, passando os convidados à vistoria. E diz assim o verso 11: Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestindo uma veste nupcial. E ele perguntou, qual que é a primeira palavra? Amigo, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Irmãos, imagina que ele está dentro de um salão de festa. Isso aqui é um salão de festa. Aí encontrou alguém que não está com a veste adequada. Ei, cara, amarra esse cara aqui, amarra os pés, ele joga onde? O que está ali do lado de fora? Ah? A rua. Faz sentido? Joga ele na rua, é o que está do lado de fora. Agora, eu estou falando de jogar na rua, que é um ambiente terreno, porque o nosso salão hipotético também é terreno. Agora, se ele diz assim, olha, joga ele fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, se aquele é o lugar onde o servo que estava com a roupa ruim, o convidado com a roupa ruim, vai ser jogado, não é um ambiente físico, a festa também não é um ambiente físico. A questão, meu irmão, que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, para nós encerrarmos, é que aquele homem foi convidado para ir na mesma festa que nós fomos, amém? Foi convidado para estar na festa. Ninguém recriminou a roupa dele, irmãos, ninguém chamou a atenção dele. Ele veio para a festa. E você pode vir para a festa, para o banquete, da forma como você estiver, fumando, bebendo, encachaçado, viciado, todo torto, cheio de cara. Vem, cara, só vem. Mas quando você vem, você vai ficar esperando, não vai? A festa começar, como todo mundo? Começa a perceber a sua volta, a música de ambiente, como estão vestidas as demais pessoas, qual é a prática daquele lugar. Porque o que condenou ele, irmãos, não foi apenas ter entrado naquele lugar com a vestimenta ruim, mas foi ter permanecido naquele lugar até o dia da vistoria, sem se importar em trocar as roupas que chegou. Não tem problema, irmãos, você chegar ruim, cheio de pecado. O problema é você continuar achando que está tranquilo e que vai passar despercebido quando o dono da festa chegar. Não vai. Por isso, se você se preocupa em vestir bem para a festa, quando o dono da festa chegar, você vai se vestir ainda melhor. Porque esse aqui você está procurando se vestir de um bom testemunho, de uma vida cristã saudável, da leitura da palavra, da prática do jejum, do amor ao próximo. Quando o dono da festa chegar, fala assim, agora tu vai receber uma veste linda, de linho puro, finíssimo, resplandecente. Você se vestiu bem, então agora se vista melhor. Irmãos, hoje nós temos essa oportunidade de, através de um olhar para o Senhor Jesus, ter um reflexo das nossas vestes.
Como estão as nossas vestes hoje? Será que a gente precisa tirar algum carrapicho? Será que a gente precisa correr até o banheiro para ajustar alguma coisa? Nós temos hoje, irmãos, a oportunidade de reavaliarmos a forma como as nossas vestes estão no Senhor. Por que, pastor Vitor, nós temos a oportunidade? Porque a festa ainda não começou. Nós estamos aguardando o retorno do noivo, para que de fato nós concluamos o casamento que nós temos com ele. Hoje é um dia de nós rememorarmos o que o noivo fez a nosso favor, quando disse que ia preparar lugar. O que nós estamos fazendo é trazer à nossa memória que nós não estamos vivendo ao erro, irmãos. Nós estamos vivendo numa eterna consciência, confiança, firmeza de que aquele que foi é fiel para poder cumprir aquilo que prometeu, de que vai voltar para nos buscar. Então, meu querido irmã, eu quero te convidar nesta noite para você se colocar de pé. Pastor Vitor, para que a gente coloca de pé? Para a gente sair da posição que a gente estava, para a gente não dormir, para a gente entender que está na hora de mudar alguma coisa no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso coração. E a gente entender, irmãos, que é o momento de nós realinharmos o nosso coração com o Senhor. Não importa, meu irmão, com que tipo de roupa você chegou até aqui. O que importa é que a festa ainda não começou, você tem a oportunidade para realinhar as suas vestes. Se você, irmãos, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, elas vão se tornar alvas como a neve, diz a palavra. O problema é que elas se tornam alvas como a neve hoje. E se você não vigiar, semana que vem respinga um barro nela, faz sentido? E na outra semana alguém te xinga, e se você não vigiar, você revida, e você joga mais uma mancha de barro. E alguém te faz uma proposta ruim, você aceita e suja mais um pedaço. E aí você precisa voltar e lavar suas vestes de novo, para que as suas vestes não sejam manchadas. Aqui eu não sei se tem, nem sei se faz parte dessa geração, mas antigamente tinha um negócio que chamava pegar traseira. As crianças lembram disso? A gente corria, subia na traseira dos carros, não sei, pegar a traseira. Quem já fez isso aqui? Só para ver. Oh, graças a Deus. Nenhuma mulher fez isso, irmãos? Já, graças a Deus, né, velho? Muito bem, viu? Graças a Deus. Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Eu me lembro um dia que eu fui num aniversário de um parente meu, e a minha mãe deduziu que a melhor roupa que eu tinha para ir era uma roupa que eu tinha sido pajem num aniversário algumas semanas anteriores. Então imagina, eu fui no aniversário de criança, a minha roupa de pajem era uma calça branca, uma camisa branca, um sapatinho social e uma faixa de cetim preta. Eu tava igual sei lá o que eu tava. Porque um monte de criança de jeans lá, de bermuda e eu lá com aquela roupinha. Depois do bullying inicial, eu consegui me enturmar, mas alguém me convenceu a pegar a traseira, irmãos, numa Kombi. E aí tá a gente lá pegando traseira. Eu lembro que a traseira, a parte de trás, a Kombi, hoje em dia nem sei, mas as mais antigas, a parte de você abrir era igual um Tzinho. Era facinho de você pegar. Eu corri, subi bonitinho lá, igual um paladino da traseira. Irmãos, aquela Kombi acelerou e estava indo para um lugar distante de onde eu estava. E eu resolvi descer. O que acontece, irmãos? Eu comi a velocidade de 70 descer. Eu dei uns 3 cavalos aqui, pá. Irmão, se eu só ralasse seria ruim, mas eu caí em cima de uma poça de barro. Aí imagina eu branquinho, voltando para a festa, minha mãe com um beiço desse tamanho, bolada, eu tendo que me apresentar na festa com aquela roupa cheia de barro. Sabe qual foi a minha sorte? Ainda não tinha cantado parabéns, e eu morava perto do lugar. Vai em casa botar qualquer roupa que você achar e volta. Deu tempo, irmãos, de reparar a roupa, por conta de uma displicência minha. É uma ilustração, eu era criança, mas serve para ilustrar a nossa realidade. Nós não podemos ser irresponsáveis com as roupas que nós estamos aguardando o momento mais importante da festa. Nem